não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Ou seja, a ideia do seminário é você abrir possibilidades, abrir portas, e você não acompanhar necessariamente o aluno em todo o desenvolvimento das consequências que ele pode extrair daí. E isso foi feito assim, de maneira propositada, em vista dos objetivos mesmos do curso. Quer dizer, todo e qualquer curso, do que quer que seja, ele não tem apenas uma sequência, um programa, mas ele tem uma meta que define o programa e o caminho a percorrer. A meta aqui, desde o início, foi expressa com muita clareza, que era a ideia de formar uma nova geração de intelectuais, escritores, pensadores, formadores de opinião, etc., capaz de sanear um pouco o ambiente, compensando, então, a situação de extremo desequilíbrio que se observa no panorama cultural brasileiro, onde a atividade rotulada de cultural, entre aspas, nunca teve tantos meios de ação, tanto dinheiro e tanta presença pública, né? Levando, né, um dos nossos ex-ministros da cultura a dizer que jamais o Brasil atravessou um florescimento cultural dessas proporções. Florescimento cultural para ele era o número de espetáculos, o número de discos, o número de exposições, etc, etc, tudo evidentemente financiado com o dinheiro do governo. Então esse lado puramente material e quantitativo da coisa, de fato nunca esteve tão bem, nunca houve tanta assistência, né, oficial e tanta ajuda privada às atividades culturais. Porém, tudo é de uma superficialidade e de uma mesquinharia assim, absolutamente acachapante. A não ser, evidentemente, quando o sujeito, por exemplo, sei lá, reencena um clássico, vamos reencenar Shakespeare. Bom, por mais que eles consigam piorar Shakespeare, o texto continua sendo Shakespeare. Né? Por péssimos que sejam os atores, as palavras que eles estão dizendo não são deles, então há um limite para a capacidade humana de estragar essas coisas. Tá certo? Do mesmo modo, quando há reedições de livros importantes, isso também você não vai conseguir estragar, por pior que seja a edição. Então, nunca houve tanta riqueza quantitativa na cultura nacional e tanta pobreza de conteúdo. Assim, é um negócio assim, abismante, abismante. Ao ponto de que, quando aquele ex-ministro disse aqui, eu percebi que a quantidade havia tomado realmente o lugar da qualidade. Ela começou a valer por si. Quer dizer, não é o conteúdo que nós estamos fazendo, é o número, a quantidade de coisas que nós fazemos é que conta. E ele disse isso com toda a sinceridade. Quer dizer, até onde ia a compreensão dele, a coisa estava indo realmente muito bem. Outro dia eu vi uma entrevista de um cidadão francês que mora em São Paulo. Ele disse, o que eu mais gosto nessa cidade é a oferta cultural, que é muito vasta. Eu falei, de fato, a oferta cultural é enorme, né? Porém, do ponto de vista da relevância, tudo isso é absolutamente nulo, né? E pior ainda, isso está criando nas novas gerações uma noção absolutamente falsa do que seja a alta cultura. Quer dizer, para eles a alta cultura de fato é arte e espetáculos. Né? É a indústria cultural. Quer dizer, a indústria cultural passa a ser a cultura. Né? Para mim, já estava há muito tempo atrás, já estava claro que isso ia acabar acontecendo. Tá certo? Mas não esperar que acontecesse de maneira tão ostensiva assim. Quer dizer, a cultura como atividade industrial e comercial, acabar virando uma finalidade em si, tá certo? Independentemente do valor intelectual, espiritual que possa ter para as pessoas. No entanto, isso aconteceu. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, o que acontece no setor do ensino universitário, eu nem preciso mencionar, porque todos vocês têm experiência disso. Hoje é normal os professores universitários serem semi-analfabetos, não entenderem absolutamente nada do que estão ensinando. Isso é normal e obrigatório. Né?
E também é normal, obrigatório, que eles tentem substituir, vamos dizer, a sua competência, seu conhecimento e competência pedagógica por medidas disciplinares, ameaças, etc., etc., né, tentando controlar uma situação que de fato já se tornou incontrolável. Então, diante disso, a necessidade de formar uma nova geração é coisa bastante óbvia. Então, isso quer dizer, qual o modelo, né, de ensino que eu pude seguir para conceber esse curso? Falar, não existe um modelo, porque não existe um precedente de uma operação assim. Então a gente tem que aproveitar um pouco daqui, um pouco dali. Mas eu estudei esse assunto, eu estudei esses fenômenos de florescimento cultural que houve aqui e ali para ver se nós podemos aproveitar alguma coisa. Tá certo? Sempre se pode, mas uma coisa que ficou bem clara para mim é que não se podia usar nisso os procedimentos usuais do ensino universitário. E, na verdade, de nenhum ensino formal. Tá certo? Por quê? Se nós tentássemos, por exemplo, organizar muito este ensino na base de você ter práticas regulamentares, acompanhar o desenvolvimento de cada um, graduar o aproveitamento com notas ou coisa parecida, tá certo? Nós estaríamos criando realmente uma situação escolar. E a situação escolar, como eu já expliquei em outras aulas, é uma situação eminentemente teatral. Tudo aquilo que está sendo discutido dentro de uma escola, para fins apenas de ensino, é coisa que não vai ter consequências. Quer dizer, por exemplo, o conteúdo do que você escreve num trabalho escolar só serve para que o seu aproveitamento seja julgado. Aquilo não vai exercer influência na opinião pública, né? O que você produzir ali não vai se incorporar na cultura, tá certo? E, sobretudo, por ser uma atividade de educação, é uma atividade na qual todos os alunos têm o direito de errar. É na base da tentativa e erro que você vai progredir. Então, tudo isso faz com que a escola seja um ambiente, de certo modo, protegido do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, o que você publica num jornal, o que você diz numa entrevista de televisão, ou imprime num livro, evidentemente tem consequências. Você é responsável por aquilo, você é cobrado por aquilo. E o que você disse se incorpora na sua imagem pública, tá certo? Mas o que você escreve no exercício escolar é apenas um exercício escolar, não é isso? E o que você escreve numa prova vai ser arquivado e ninguém mais, além do professor, vai ler aquilo jamais. Pior, isto que eu estou dizendo se aplica à quase totalidade da produção, aspas, científica das universidades brasileiras. Quer dizer, os trabalhos são publicados em revistas acadêmicas só para formar currículo para o distinto autor. E não exerce influência nenhuma no desenvolvimento daquela ciência ou daquele setor de investigação, porque ninguém lê aquilo. A gente sabe que o número de consultas à bibliografia, aspas, científica produzida no Brasil é mínimo. Quer dizer, ninguém está ligando para o que os caras estão falando. Claro que há exceções, pode ter um outro trabalho aqui que chame a atenção, mas, em geral, a produção dita científica da Universidade Brasileira tem apenas finalidade escolar. E finalidade escolar é imanente, é só para o que só afeta aquilo que se passa dentro da escola e, vamos dizer, o aproveitamento de cada aluno. Então, a escola, nesse sentido, é um ambiente protegido, separado do mundo, onde, né, se aplica rigorosamente o mais belo privilégio da adolescência, tá certo? Que é o direito de tudo experimentar, não é isso? Sem precisar arcar com responsabilidade alguma. É evidente que este tipo de ambiente só serve para as finalidades que a própria escola tem. E a escola tem como finalidade, no fim do curso, autorizar o sujeito ou a um exercício profissional ou a passar para a etapa seguinte do ensinamento. É só isso. Quer dizer, você vai de etapa em etapa e no final, pum, você tem lá uma licença de exercício profissional, quando aí sim vai começar a sua vida séria. A partir da hora que você recebe um diploma, uma autorização de exercício profissional, você passa a ser legalmente e socialmente responsável pelo que você está fazendo. Tá certo? Então,
Até lá, nada é sério, né? Ora, quem é que não sabe que o sujeito que sai de uma universidade com um diploma do que quer que seja, não sabe nada a respeito da sua profissão? Vou dizer que na profissão médica isso já foi reconhecido oficialmente décadas atrás, né, quando inventaram o estágio nos hospitais. O sujeito sai lá com o seu diploma de medicina, mas se ele não fizer um estágio no hospital, na prática, ele não vai aprender coisa nenhuma. Então, esta transição, vamos dizer, da situação escolar para a situação do mundo real, isso existe, né, no ensino médico há muitas décadas. No ensino da advocacia existe, não tão oficialmente, com esses estágios nos escritórios, etc. Mas, quer dizer, no caso da profissão médica, esse estágio é absolutamente obrigatório. Em outras profissões é mais facultativo. Mas o fato mesmo de que tenha de existir essa transição mostra que a autorização de exercício profissional conferida pela escola não é uma coisa séria e definitiva. Ainda fica faltando alguma coisa. Tá certo? Então, quer dizer, este aprendizado que se dá na prática e na convivência com um profissional mais experiente, esse aqui vai ser a coisa decisiva. Quer dizer, não há... Por exemplo, eu imagino se o sujeito que tenha um diploma de direito, mas ele não tenha a prática de frequentar os tribunais, de conversar com o funcionário de cartório, né? Ele não vai conseguir fazer nada, tá certo? Então, essa parte mais sutil e menos formalizável do ensino é justamente o que interessa. Então, quer dizer que se fôssemos imitar uma escola, então aí precisaríamos de uma segunda etapa de aprendizado que se dá no confronto com o mundo real. Ora, acontece o seguinte, que nós não temos uma escola no sentido arquitetônico da coisa. Vocês não estão dentro de um edifício aprendendo. Vocês estão soltos, cada um num lugar do Brasil, vivendo as suas vidas. Né? Então, vocês não estão absolutamente protegidos da vida real. Aqui não é uma situação escolar. Quer dizer, objetivamente já não é uma situação escolar. Em segundo lugar, uma boa parte do que vocês têm a aprender aqui, vocês não aprendem aqui, vocês aprendem no confronto com a sociedade humana na qual vocês estão. Quer dizer, vocês leem jornais, assistem televisão, espero que não assista muito, tá certo? Acompanham mais ou menos o movimento editorial nesse país, ficam sabendo o que acontece. E, vamos dizer, este é o material que nós vamos ajudar vocês a processar aqui. Eu estou sempre me referindo ao que está acontecendo na sociedade em torno. Então, longe de criar uma situação protegida, vocês estão expostos, né, à sociedade, e é ali mesmo que vai se dar o aprendizado. Portanto, este ensino ele tem que ser o menos escolar possível e o mais, digamos, usando a palavra, mais existencial possível. Tá certo? Isto significa que não pode haver entre professor e aluno aquela relação disciplinar que existe numa escola, onde o aproveitamento do aluno é julgado, graduado pelo professor. Tá certo? Isso realmente não é possível e não é conveniente aqui. Então, qualquer tentativa de colocar no ensino desse um elemento disciplinar iria falsear completamente a situação. Quer dizer, a disciplina escolar serve para ensinar o aluno como ele deve se comportar dentro da escola, não no mundo em geral. O aprendizado do mundo vem depois, quando acaba a adolescência e você sai para a vida. Então, desde o início eu quis evitar que isso acontecesse aqui. É claro que existe, na alma de cada um existe uma espécie de reflexo escolar. A pessoa está acostumada com a situação escolar e, de certo modo, a repete aqui, tá certo? Então pode criar algumas expectativas que depois, na prática, aqui não se cumprem. Não é isso? Então, também a ideia, vamos dizer, de abrir portas, quer dizer, eu mostro para vocês a possibilidade de um certo tipo de estudo, de um certo tipo de investigação, ou de um certo tipo de prática, e deixo que vocês façam com aquilo o que quiserem. Eu não vou ter nenhum meio
né, de controlar o aproveitamento que vocês estão tendo disso. As breves indicações de aproveitamento que eu obtenho são a partir de indícios reais, quer dizer, coisas que as pessoas me escrevem, das próprias perguntas que fazem, da conduta que eu observo de um ou do outro aluno. Então isso me dá uma vaga ideia, tá certo? Então, o que eu notei ao longo dos meus estudos a respeito foi que em todas as épocas onde houve um florescimento cultural notável, a coisa jamais se deu por meio do ensino formal. E sim através, vamos dizer, do contato pessoal de uma geração com a outra, como aconteceu no caso de Sócrates, por exemplo. Quando veio depois o ensino formal, quando Aristóteles cria o liceu, formaliza o ensino, né, o próprio Platão na academia, nós perguntamos, a academia platônica forneceu algum resultado melhor ou maior do que o próprio Platão, do que seu próprio fundador? Não. Então, quer dizer, a carreira da academia é declinante. A carreira do liceu aristotélico também. Tá certo? Quer dizer que, a hora que formalizou o ensino, ele já tinha perdido o seu impulso criativo, o qual veio inteirinho de Sócrates. O exemplo da universidade medieval parece contradizer o que eu estou dizendo. Porque era um ensino altamente formalizado, disciplinar, tá certo? Porém, o que se observa é que o impulso criativo inicial ele também vai se perdendo à medida que o ensino se formaliza. Quer dizer, a própria criação da profissão universitária, como se conhece, que podemos datar dos estatutos da Universidade de Paris, feito por Robert de Courson, 1200 e pouco. Isso cria a figura do professor, formaliza as obrigações dos alunos, etc, etc, etc. E digo, bom, o que sobrou da escolástica hoje em dia? O que é importante para nós? O que se incorporou no patrimônio da grande filosofia universal? Tá certo? Foi praticamente a obra de umas poucas pessoas, né, como São Tomás de Aquino, Duns Scott, São Boaventura, o próprio Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, etc, etc. Em nenhum desses casos você viu uma pessoa inteiramente adaptada à situação de professor universitário. Principalmente porque os verdadeiramente grandes, como Santo Tomás, Duns Scott, São Boaventura, eram todos monges. E o monge, ele vinha de uma outra formação extra-universitária. Eram estranhos no ninho, como se diz. Tanto que a carreira deles foi uma série de conflitos com, né, o meio universitário. Quer dizer, a universidade era dominada eminentemente pelo clero secular, né, que detestava a presença dos monges ali. Então eu digo, tudo que a universidade medieval produziu de melhor foi graças a certos gênios individuais cuja mentalidade não foi formada pela universidade, mas veio de fora. Veio das ordens monásticas. É isso. Inclusive, se você comparar, o ambiente universitário dominante, então, com a vida e a conduta desses pensadores maiores, vocês vão ver que a conduta deles, a própria pessoa deles, contrasta com o meio universitário. É certo? Que era, vamos dizer, uma coisa sobrecarregada de carreirismo, invejas, intrigas, etc, etc. Formando, às vezes, entre os estudantes, uma mentalidade, vamos dizer, de uma arrogância fora do comum. Né? Os estudantes, quer dizer, a comunidade estudantil era muito grande, ocupava um lugar enorme nas cidades, tá certo? E os estudantes eram conhecidos como arruaceiros, beberrões, briguentos, etc, etc. Né? E uma comunidade muito
muito ciumenta, muito ciosa da sua superioridade e dos seus direitos, etc., que frequentemente se impunha, né, à autoridade civil pela força física, de algum modo. E já naquela época você observa uma espécie de guerra assimétrica, onde os estudantes tinham, por assim dizer, o direito, entre aspas, de fazer arruaça, de bater nas pessoas, agredir, etc. Mas ninguém queria fazer uma violência contra eles. Primeiro porque eram hóspedes da cidade, a maior parte eram estrangeiros. Né? Em segundo lugar, porque a própria sociedade havia se cotizado, juntado dinheiro para pagar os estudos deles. Então, os estudantes eram como se fossem meninos mimados da sociedade. Né? Então, é aquele filho ingrato que bate na mãe. Né? A mãe não vai chamar a polícia para prender o filho. Então, esta mentalidade corrupta, quer dizer, corrupta na raiz, ela existe desde a fundação da universidade. Não, acho que não houve uma única universidade do mundo que não fosse afetada por isto. E agora você me responde, você conhece alguma grande criação do espírito humano que tenha nascido da agitação estudantil, meu Deus do céu? É claro que não. Tá certo? Então, esta agitação, por sua vez, ela não é algo que se opõe ao espírito da universidade, ela faz parte da coisa. Né? Porque na medida em que a universidade é uma via de acesso a certas profissões, portanto a certas posições sociais, né? É um meio de ascensão social. Tá certo? E o indivíduo que está lá, ele sabe disso, quer dizer, ele sabe que ele está sendo treinado para ser uma pessoa importante. Então ele já é importante desde aquele momento. Agora, vocês imaginam, por exemplo, ali no século XII, XIII, né, onde uma parte da população completamente analfabeta e iletrada e tal, imagina o que significa você ser um dos poucos letrados ali. Você viu naquela época, o acesso ao ensino era uma coisa tão difícil que bastava o sujeito saber ler e escrever, ele já era considerado um membro virtual do clero. Ele já tinha uma autoridade sacerdotal perante, não oficialmente perante a igreja, mas perante a população. Tá certo? Então, esta situação convida os indivíduos a uma atitude de autoafirmação e de arrogância. E isso é constitutivo da universidade desde o começo. Um outro momento de grande criatividade foi, vamos dizer, o período do romantismo alemão, né, onde vem ali Kant, Hegel, Schelling, etc, etc. Porém, ali o que acontece é exatamente o contrário. Quer dizer, a Universidade Alemã se caracterizava por uma imensa flexibilidade. Tudo era possível e vamos dizer, você podia até inventar novas disciplinas e tudo dependia de se os alunos aceitarem aquilo ou não. Tá. Então, se vocês lerem os textos o curso do Schelling sobre a filosofia da mitologia, ele diz claramente, olha, um curso deste só é possível na Universidade Alemã, onde a gente tem a liberdade de fazer o que quiser. Tá certo? E se os alunos quiserem ouvir, eles pagam para ouvir, né? E pronto. Quer dizer, você não tem um programa, uma exigência disciplinar pronta de antemão, quer dizer, uma grade que você tenha que seguir. Então, nós podemos dizer que a convivência informal de professor e alunos e entre os próprios professores, esta foi o elemento decisivo e não a organização, vamos dizer, regulamentar e burocrática da universidade. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.